Graça e paz, Deus abençoe, o privilégio de estarmos aqui nessa noite. Nós estamos nessa série de estudos, estamos estudando o livro de Gênesis e hoje é o capítulo 23 e o capítulo 24. Vamos procurar caminhar dentro desses dois capítulos hoje e esperamos que seja um tempo bem gostoso, bem especial, onde nós possamos aqui conversar um pouquinho sobre esses textos tremendos da palavra de Deus. Gênesis capítulo 23 fala basicamente sobre a morte de Sara. Imagina um capítulo todo para falar um pouquinho sobre a sua morte, sobre o seu sepultamento, né? E é mais ou menos sobre isso que é falado no capítulo de número 23 de Gênesis. Então diz assim o primeiro versículo: E foi a vida de Sara 127 anos, estes foram os anos da vida de Sara. Então, 127 anos, Sara viveu, né, teve um filho com 90 anos de idade. Então, de 90 até 127 anos, 37 anos, ela pôde aproveitar aí bastante a vida de Isaac. Mas com 127 anos, Sara, ela morre. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante de sua morta e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão da sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta de diante da minha face. É interessante que essa terra é a terra da promessa, uma terra prometida que Deus disse para Abraão que daria para ele e para a sua descendência. Mas a gente percebe que mesmo a terra que é prometida, ela ainda não tinha sido conquistada. Aqui diz para nós: estrangeiro e peregrino sou entre vós. Então ainda não era a terra, não tinha tomado posse, né? Ele foi tomando posse aos poucos. E aqui ele fala: eu sou estrangeiro e sou peregrino entre vós, e eu preciso sepultar a minha esposa. É até interessante que chama de morta, né? Fica uma coisa meio que esquisita, né? Eu preciso sepultar a morta, o que fala aqui, e ele precisa de um espaço, de uma terra. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: os filhos de Et são os hititas, ou heteus, né? E respondeu então dizendo: ouve-nos, meu senhor, príncipe poderoso és no meio de nós, enterra a tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrar a sua morta. Ou seja, ele queria comprar um espaço, ele queria uma terra, mas estão dizendo: olha, nós não vamos colocar empecilho nenhum, né? Apesar de você ser estrangeiro, ser peregrino nessa terra, nós não vamos impedir, não vamos fazer nada para dificultar. Inclusive chamo ele aqui dizendo assim: meu senhor, príncipe poderoso. Ou seja, Abraão era conhecida a sua história, sabia que ele era um homem que tinha um relacionamento íntimo com Deus, então ele é reconhecido como um homem abençoado. Inclusive as pessoas chamam ele de príncipe poderoso, por causa do relacionamento dele com Deus. Versículo 7. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta de diante da minha face, ouvi-me e falai por mim a Efrom, filho de Zoar. Era um costume no Oriente Médio das pessoas, ao fazer um pedido, elas se inclinassem, né, para mostrar respeito, né, para quem estava ali, tinha posses e autoridade. E Abraão diz: olha, então, ele se inclina: eu preciso que vocês intercedam por mim junto a Efrom. Ou seja, Efrom certamente era uma pessoa que tinha terras e propriedades. Eu preciso que vocês me ajudem e intercedam por mim junto a Efrom. E falou com eles dizendo: se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e falar por mim a Efrom. Versículo 9. Que ele me dê a cova de Macpela, que ele tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em herança de sepulcro no meio de vós. Ora,
Efrom habitava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efrom, Eteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo, na porta da cidade é onde as pessoas faziam seus negócios. Na entrada da cidade ficavam as pessoas mais idosas, pessoas de posses, e é lá que eles negociavam, faziam os seus negócios exatamente na porta da cidade. E eles estão agora aqui negociando. E diz então no versículo de número 11, não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo, te dou, sepulta a tua morte. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra, e falou a Efrom aos ouvidos do povo da terra, dizendo, mas, se tu estás por isso, ouve-me, peço-te o preço de campo, e te darei, toma-o de mim, e sepultarei ali a minha morta. Veja bem, Abraão está pedindo um espaço, mas ele não quer apenas a doação, ele está disposto a pagar o preço por aquele espaço. E Efrom diz, não, você não precisa me pagar nada, não há necessidade, você pode escolher. Na verdade, Abraão precisava somente de uma cova para a sepultura, mas ele comprou, além da cova, comprou toda aquela terra, juntamente com todo aquele campo, com o arvoredo, tudo que tinha ali, ele comprou, se bem que, na verdade, ele só precisava de uma sepultura, de uma cova para sepultar a sua esposa. E esse Efrom diz para ele, não precisa me pagar nada. Nós podemos entender essa parte aqui, porque, na verdade, naquela época, eles negociavam mais ou menos dessa forma. Possivelmente a gente entenda que ele estava sendo generoso para com Abraão nesse momento. Mas não era bem isso, ser assim tão generoso. Porque quando a pessoa fazia alguma troca naquela época, e ela não cobrava nada, ela dava para você alguma coisa, você ficava obrigado, no futuro, a dar para aquela pessoa algo de muito mais valor. Então, certamente, Abraão, ele pensou consigo, eu vou receber essa terra, mas eu vou ficar em dívida com Efrom, e futuramente ele vai me pedir algo muito maior, muito mais precioso, muito mais valioso do que isto. Então, ele falou, não, de forma nenhuma, eu quero pagar por isso. Foi o que Abraão fala para ele. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe, meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 siclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta a tua morta. Esse cara é esperto, porque no começo ele diz, não precisa pagar. Daqui a pouco ele fala, não, mas é um valor simbólico de 400 ciclos. 400 ciclos de prata, ele estava me enfiando a faca em Abraão, ele estava cobrando algo muito caro, porque nós lemos lá em Jeremias, capítulo 32, vamos abrir Jeremias, capítulo de número 32, se puder colocar também para nós na tela, versículos 8, 9 e 10 de Jeremias, número 32, nós vamos ver que muitos anos depois na frente, muitos séculos depois, Jeremias compra um campo e ele paga muito menos do que esse preço que ele estava ali oferecendo, Ele falou assim, então diz assim, veio pois a mim Anamel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse, compra agora a minha herdade, que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e tens o resgate, compra para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Anamel, filho de meu tio, a qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata. Veja bem, Jeremias compra um campo aqui, e ele paga somente 17 ciclos de prata. Um ciclo de prata era igual a 17 gramas.
Então, um ciclo equivalia a 17 gramas. Naquela época não se tinha o dinheiro como nós temos hoje. Isso aconteceu só mais tarde, no ano 650 a.C. Não tinha como negociar com dinheiro. Então, era a unidade de medida que eles tinham de colocar preço era dessa forma, né? Eram os ciclos de prata. Então, veja bem, ele pediu quanto? 400 ciclos, sendo que na frente, muitos séculos depois, Jeremias pagou 17 no campo. Então, ele estava explorando ali Abraão, que ele pediu 400. Você pega 400 ciclos. Se cada ciclo é igual a 12 gramas, 400 ciclos é igual a 4.800 gramas de prata. É bastante. É um valor bem alto, 4.800 gramas de prata, né? Então, na verdade, não, você não precisa me pagar nada, mas então eu vou cobrar aí de você um valor simbólico, 400 ciclos. Imagine ele, o que ele estava fazendo ali. 400 ciclos ele estava querendo cobrar. E Abraão deu ouvidos a Efron, e Abraão pesou a Efron a prata que lhe tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et. 400 ciclos de prata, corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, na frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmou a Abraão em possessão diante dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade. Então, veja bem, foi feito o negócio, e Abraão disse, eu faço questão de pagar, e por mais que cobraram dele muito caro, ele foi lá e pagou os 400 ciclos de prata. A Bíblia diz para nós que Abraão era um homem muito rico. Deus abençoou muito Abraão, Deus prosperou muito ele. Então, ele não aparece aqui que ele pechinchou, não tentou fazer nada disso, ele simplesmente pagou o valor que foi pedido e ele tomou posse daquela terra. Ao tomar posse daquela terra, é como se tivesse uma prefiguração, uma prefigura da terra que seria herdada ao longo dos anos. Toda a terra da promessa, essa foi a sua primeira atitude de uma compra, ou seja, eu estou começando a possuir a terra que Deus me prometeu. É apenas uma parte pequena, mas eu estou agora já tomando posse de toda a terra que Deus tinha prometido para ele. Então, a gente pode olhar isso também como se fosse um ato profético. Quando ele pisou lá e disse, não, esse aqui agora é meu, é de minha propriedade, Deus vai me dar tudo isso, mas por enquanto eu estou comprando o primeiro passo, a primeira atitude, comprando esse espaço. E aí, diz para nós, são os versículos, ele comprou então a cova, comprou o campo, e o arvoredo, e quando a pessoa comprava o arvoredo também, ele era responsável agora para dar continuidade à vegetação que tinha ali no seu campo. Versículo 20, assim o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et em possessão de sepultura. Então nós percebemos que o capítulo 23 fala exatamente sobre isso, a morte de Sara, a negociação para um espaço para que ele pudesse sepultar a sua esposa, e esse espaço que Abraão comprou mais tarde, 38 anos depois, ele também falece depois, né? Ele morre com 175 anos de idade, e quando Abraão morreu com 175 anos, ele também foi sepultado aqui nessa Macpela, né? Nesse campo aqui, nessa caverna, ou nessa cova de Macpela. Foi lá que ele foi enterrado, Sara, Abraão, Isaque, Jacó, Esaú, Rebeca, toda essa família foi enterrada nesse mesmo local, e Abraão havia comprado então esse campo para eles, para sua família. Então é exatamente sobre isso que Gênesis capítulo 23 trata e fala para nós. É interessante como que a Bíblia ela é rica em detalhes, né? Tem coisas que talvez a gente pensasse, por que isso está aqui? Mas sempre existe uma razão de ser, uma razão de estar aqui. E agora então nós vamos falar no capítulo 24 de Gênesis.
O capítulo 24 de Gênesis fala sobre o encontro de Isaac e de Rebeca. Exatamente fala sobre o casamento de Rebeca com Isaac. É um capítulo extremamente importante que vale a pena nós estudarmos também nessa noite. Capítulo 24, então, de Gênesis, o primeiro versículo. Antes de nós entrarmos no capítulo 24, capítulo 23, alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Tanto ouro quanto prata. Tinha bastante ouro também, né? Um pouco de ouro, um pouco misturado com bronze, assim, mas tinha muito ouro também, né? O ouro tinha um valor maior do que a prata, né? Como tem até hoje, né? Mas também tinha, mas era mais, negociava bastante com prata também, e alguns, a gente vai ver aqui, no capítulo 24, quando o servo de Abraão, Eliezer, vai para ter um encontro com Rebeca e buscá-la para casar com seu senhor, né, com Isaac, ele leva presente, ele entrega para ela pulseiras de ouro, bracelete de ouro. Então, tanto o ouro quanto a prata eram usados bastante naquela época, né? E o ouro sempre tem um valor, sempre teve, né? Como tem até hoje, o ouro tem um valor muito, muito alto, muito grande, né? Tem gente que investe até hoje comprando ouro. Capítulo 24 de Gênesis diz assim: E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 12, a Bíblia diz para nós: Eis que eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar. Gênesis capítulo 12, versículo 2 diz: Eu engrandecerei o teu nome. E foi exatamente o que Deus fez com Abraão. Deus engrandeceu, Deus deu riqueza, Deus deu prosperidade na vida de Abraão. Então ele enriqueceu, e aqui diz que ele foi abençoado em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Abraão chega, chama o seu servo Eliezer, aqui não fala o nome dele, mas quando a gente lê o capítulo 15 de Gênesis, nós percebemos que esse era o mordomo da casa de Abraão. Se Abraão não tivesse um filho, toda a sua riqueza ficaria de herança para o seu servo, ficaria tudo com Eliezer, né? Mas Abraão teve esse filho, Isaac, o filho da promessa, e agora é um momento que ele quer uma esposa. Isaac está com 40 anos de idade agora. A sua mãe havia falecido, né? Ele está agora com seus 40 anos de idade, e a preocupação agora do seu pai Abraão era preparar uma esposa para o seu filho Isaac. Então ele chama o seu servo Abraão, naquela época, aliás, Eliezer, ele chama o seu servo. Havia um costume de fazer juramento, quando era algo muito sério, né? Então você vai me jurar, que você vai me prometer, você vai me jurar que você vai buscar uma esposa para o meu filho, mas eu quero que seja uma esposa da minha família, né? Porque por causa dos deuses que havia. Você lembra quando lá em Josué capítulo 24, Josué ele faz uma oração e diz assim: vocês decidam se vocês querem servir aos deuses, né, dos amorreus, né? Eu e a minha casa serviremos, né, ao Senhor. Então havia deuses, Baal, Azerá, e ele não queria que o seu filho se contaminasse e casasse com uma pessoa que fosse idólatra, servisse outro Deus e não o Deus verdadeiro, o único Deus, o nosso Senhor. E ele fala: Eliezer, você vai me prometer, você vai jurar para mim. E a forma de fazer o juramento, eles colocavam a mão embaixo da coxa, né? Porque a coxa naquela época era sinal de vitalidade, de força, né? Vitalidade e força. E quando você fazia uma promessa naquela época, né, você precisava cumprir, mesmo depois de morto. Mesmo depois de morto, você precisava cumprir aquela promessa.
Então a gente percebe aqui que Eliezer, ele quis primeiro entender por que fazer aquela promessa. Abraão explica para ele por que de fato ele queria aquilo. Ele não queria que o seu filho voltasse para a terra de onde ele saiu, né? Então você precisa trazer para nós aqui para casa, para meu filho, uma esposa. Você vai me prometer, você vai jurar, e foi exatamente o que ele fez, né? Colocando a mão embaixo da coxa para que ele pudesse fazer essa promessa. Mas que irás à minha terra, é o que ele está dizendo, versículo 4, e a minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: se porventura não quiser seguir minha mulher, a esta terra farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças lá tomar o meu filho, lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Então ele fala: olha, você precisa me jurar, você vai lá, eu não quero que o meu filho retorne para lá, porque foi de lá que nós saímos, né? E nós vamos para uma terra que Deus prometeu, a terra prometida, e eu não posso recuar, eu não posso retroceder. Então você vai trazer para mim o meu filho. Ele falou: mas quem sabe a esposa não queira me acompanhar, não queira me seguir. Ele falou: se isso acontecer, o teu juramento você está liberado. Mas o que eu não quero é que meu filho volte para lá, de forma nenhuma, e que a esposa dele seja da minha família, da minha parentela. É isso que você vai me prometer aqui. Versículo 8 agora, né? Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre desse meu juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Foi isso que eu falei, né? O juramento, ele colocou a mão embaixo da coxa e fez esse juramento. E o Senhor tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que todos os bens do seu senhor estavam em sua mão. Ele levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. A palavra Mesopotâmia quer dizer entre rios, né? Essa cidade, e ela ficava ali entre o rio Eufrates, o rio Tigre, o rio Eufrates, e é para lá que ele vai, onde mora o seu irmão. Naor era irmão de Abraão. Então ele foi para essa terra do seu irmão, de nome Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Quando ele diz assim, faz beneficência, essa palavra no hebraico significa um amor leal. Lembra daquela aliança, daquele pacto que o Senhor tem com o meu Senhor, com Abraão? Então lembra dessa aliança e, né, seja beneficente, haja com amor leal em função dessa aliança que foi feito. É isso que Eliezer está falando aqui com Deus na sua oração. E disse o Senhor: ó Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro. Nós já lemos, versículo 13. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Será, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, este seja
esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usasse de benevolência com o meu Senhor. Olha que tremendo. Ele orou e disse: Senhor, para que eu entenda que é a mulher para ser esposa do meu Senhor, de Isaque, eu preciso de um sinal. Né? Eu vou ficar aqui no poço. Ele estava próximo da cidade de Naor, estava bem perto da casa ali de Naor. Ele ficou naquele poço aguardando, colocou os camelos ali de joelho. Ele fez a sua oração e o sinal que ele pediu foi exatamente: eu vou pedir água para essa mulher, e se ela, além de me servir água, ela oferecer também essa água para os camelos, eu vou entender que essa é a mulher. Como vale a pena, quando a gente ora, nós pedimos para Deus, de fato, que uma confirmação. A gente ora, às vezes, e tem pessoas que dizem: Deus falou comigo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e a gente sabe que Deus fala conosco mesmo, mas a gente precisa o quê? De uma confirmação, para ver se não é uma voz qualquer, né? Que a gente, às vezes, acaba sendo a coisa da nossa cabeça. Então, ele pediu uma confirmação: Deus, se de fato é essa mulher, essa jovem que vai casar com Isaque, então faz isso. E foi exatamente o que aquela moça fez. Quando ele pediu água para ela não apenas serviu Eliezer, mas também serviu os 10 camelos. Eu vejo aqui que Rebeca é uma pessoa muito hospitaleira, né? Ela é uma hospitaleira, porque era um estranho, ela não conhecia, e quando ele fala com ela gentilmente vai servir água, e além de ser hospitaleira, era uma pessoa voluntária, ela fez além daquilo que ele pediu, porque ele pediu água para ele, mas na oração dele ele tinha pedido que os camelos também fossem servidos por ela. Mas ele não falou isso para ela, somente na oração. Então ela oferece água para ele e também serve água para os camelos. Agora eu queria que você pensasse comigo: são 10 camelos. Dizem os estudiosos que essa distância de viagem, da onde Isaque saiu até o local onde ele chegou, na cidade de Naor, aproximadamente 720 quilômetros. Então, 720 quilômetros. O que será? Quantos quilômetros será que a pessoa fazia por dia, viajando com camelo, naquela época, né? Por deserto, lugares ruins? Será que fazia o quê? Será que fazia 10 quilômetros por dia? Não sei, não tenho ideia. E 30 e para? É, exatamente, o camelo a cada 30 quilômetros ele para, né? Mas então eles estavam caminhando ali, né? 10 camelos, e ele estava junto com uma comitiva. Então eu não sei qual é a distância que ele estava fazendo, mas suponhamos que fosse 30 quilômetros, então, e o camelo parou. Então, pelo menos 20, quase um mês seria, né? Que 30 quilômetros por dia, 10 dias daria 300, 20 dias 600, né? Então, 24 dias aproximadamente, quase um mês, se ele chegou a fazer essa distância, mas diz exatamente isso, que o camelo ele fazia, até inclusive as cidades no passado, eram construídas mais ou menos assim, a uma distância de aproximadamente 30 quilômetros uma da outra, porque era o tempo de viagem de um camelo. Ele chegava lá até a próxima cidade, onde ele podia descansar, tinha uma cidade próxima, então, a 30 quilômetros, né? Exatamente isso. Mas então suponhamos que fez 30, então levou aí pelo menos 24 dias. Estão lá cansados, exaustos, e esse camelo, o camelo bebe, após uma viagem longa, aproximadamente, ele bebe 100 litros de água. 100 litros de água a cada camelo, né? Imagine, você servir água para 10 camelos. Então, se você fizer uma continha rápida, ela vai precisar de 1.000 litros de água, não é? 100 litros cada camelo, 10 camelos são 1.000 litros de água. Imagine quantos baldes de água ela teve que tirar do poço para servir aqueles 10 camelos, e o tempo que ela levou
para servir dar de beber esses 10 camelos. Não foi pouca coisa, não foi fácil. É muita hospitalidade, é muita generosidade da pessoa, porque ela não tinha obrigação nenhuma, não sabia quem era. Até aquele momento ele não tinha se identificado. Mais tarde, depois conversando, percebe que é da mesma família, né? Mas até então ainda não se sabia. E Eliese não procurou também falar demais nessa hora, porque ele queria ver o agir de Deus, queria ver como que ela ia proceder. Mas a gente percebe em Rebeca que ela foi exatamente uma mulher o quê? Que ela foi bastante, né, tinha hospitalidade, foi generosa, foi voluntária, mas vem o resultado depois. Quando a pessoa ela agrada o seu Senhor, agrada a Deus, os resultados sempre virão. E ela acabou casando com quem? Com Isaac, né? Então a gente percebe aqui que ela vai e ela serve de água de beber para os seus 10 camelos. Versículo 15. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem homem não havia conhecido, e desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Poucas vezes na Bíblia, a Bíblia se refere a uma mulher assim, como uma mulher bonita, formosa à vista. Aqui fala de Rebeca, lá em Gênesis também, capítulo 12, fala depois também de Sara, citando como uma mulher bonita, né, formosa à vista. Então, Raquel também, que foi a esposa depois de Jacó, tinha a Raquel e tinha Lia, ele casou com, né, Lia e Raquel. Raquel também era uma mulher muito formosa à vista. Então, algumas vezes a Bíblia destaca isso. E Rebeca era exatamente essa mulher. Ela era formosa à vista, virgem, a quem homem nenhum havia conhecido, e desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos até que acabem de beber. Então, a oração que ele fez, pedindo exatamente que ela, além de servi-lo, pudesse servir água para os camelos, foi iniciativa dela, né? Ela falou: vou tirar a água também e vou dar de beber aos camelos. E ela deu de beber ali aproximadamente 1.000 litros de água. Não foi fraco, essa missão dela não foi fácil. Versículo 20. E apressou-se e despejou o seu cântaro no bebedouro, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro, aqui aquilo que eu falei, né? Agora já não é prata, agora é ouro, algo mais sofisticado, algo mais valioso, um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 ciclos também de ouro. E disse: de quem és filha? Faze-mo saber, peço-te, há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? A forma da pessoa ser identificada naquele momento, uma referência, não tinha o documento de identidade que nós temos hoje, né, o CPF, a identidade não tinha. Então, era a quem se reportava. Você, quando era solteira, perguntava o nome do pai: quem é teu pai? Né? Quando era casada, a referência era o marido: você é esposa de quem?
Essa era a referência que as pessoas tinham naquela época. Solteira, né? Você é filha de quem? Casada, você é esposa, né? De quem? Qual é o nome, quem é o teu marido, qual é a sua família? E foi uma forma, então, para que ele pudesse buscar a identidade, identificar quem era aquela jovem que foi tão bondosa, tão pronta, tão voluntária, tão hospitaleira para recebê-lo ali naquele dia e servir água para ele e para os camelos. E disse, de quem é filha? Nós já lemos o versículo 23 e o versículo 24. E ela lhe disse, eu sou a filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais, também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor e disse, bendito seja o Senhor Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. Então ele teve uma confirmação. Ele agradeceu a Deus porque ele viu a sua missão cumprida. Pelo menos até agora, em parte, né? O casamento não tinha acontecido ainda, mas ele já viu que a sua missão estava de fato diante daquilo que Deus tinha planejado, diante daquilo que ele orou e pediu para Deus, porque quando ela se identificou, ele disse, então ela é parente. Ela é sobrinha, ela é filha de Naor, e se ela é filha de, quer dizer, Naor na verdade era o avô dela, né? O seu pai era Betuel, então, só que Naor era irmão de Abraão, então estava entre os seus parentes. É exatamente isso que Abraão disse para Eliezer, eu quero que você traga alguém da minha parentela, não pode ser de uma outra família, né? De uma outra, eu quero da minha parentela. E ele viu a mão de Deus respondendo a sua oração, ele dobra os seus joelhos e agradece ao Senhor. Versículo 28, e a donzela correu e fez saber essas coisas na casa da sua mãe. E Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão, o qual correu ao encontro daquele homem até a fonte. Vocês lembram de Labão? Né? Labão, ele foi pai de quem? Ele teve duas filhas, chamado Raquel e Lia, né? E Jacó casa com as suas filhas, né? E ele trabalha para o seu tio ali na casa de Labão, fica ali com ele, e é esse mesmo Labão, então, que é o irmão de Rebeca. E aconteceu que quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras da sua irmã Rebeca, que dizia, assim me falou aquele homem, foi ter com o homem que estava em pé junto aos camelos à fonte, e disse, entra, bendito do Senhor, por que estás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Aqui Labão tomou a iniciativa. Na verdade, o pai de Rebeca era Betuel. Labão era apenas irmão. A gente não sabe, a Bíblia não fala, mas possivelmente Betuel era um homem que talvez estava incapaz de realizar algumas atividades, algumas coisas. Por isso que Labão, como um dos filhos, certamente o filho mais velho, ele acaba fazendo às vezes do pai, né? Porque a gente não vê aqui Betuel tomando essa iniciativa, e sim Labão. Possivelmente Betuel estava passando por alguma incapacidade física, alguma enfermidade, alguma doença, ao ponto que o seu filho Labão acaba fazendo as honras da casa. Então veio aquele homem à casa e desataram os camelos, versículo 32, e deram palha e pasto aos camelos, e água para lavar os pés dele, e os pés dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele, ele porém disse, não comerei, até que tenha dito as minhas palavras, e ele disse, então fala. Veja bem, uma pessoa viajando, 720 quilômetros de distância, cansado, com sede,
Quando chega na casa, imagine a mesa que ofereceram para eles, porque era da mesma família. Então entenderam que ele estava à missão de Abraão, que era irmão de Naor. Então eles estavam recepcionando. Eu imagino o banquete que foi preparado ali. E mesmo assim, ele podia estar com muita fome e dizer, eu vou comer primeiro, depois a gente vai conversar, depois a gente conversa. Mas ele falou, não, primeiro eu vou dizer qual é o motivo, por que eu vim, por que eu estou aqui, qual é a missão que eu recebi. Enquanto ele não fez isso, ele não comeu. Ele aguardou primeiro e disse, primeiro vocês vão me ouvir, eu vou contar a minha história, como que eu cheguei aqui, como que eu fui enviado. E a partir do próximo versículo, é exatamente isso que começa a dizer. Então ele diz assim, então disse, eu sou o servo de Abraão. Ele se identifica. E o Senhor abençoou muito o meu Senhor, de maneira que foi engrandecido e deu-lhe ovelhas e vacas e prata e ouro e servos e servas e camelos e jumentos. Então veja como que Abraão era rico mesmo, né? Deus engrandeceu, Deus o abençoou e ele possuía ovelhas, vacas, né, servos, servas, prata, ouro e assim por diante. E Sara, a mulher do meu Senhor, deu à luz um filho a meu Senhor, depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. E meu Senhor me fez jurar, dizendo, não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa do meu pai e à minha família, e tomarás mulher para o meu filho. Então disse eu ao meu Senhor, porventura não me seguirá a mulher? E ele me disse, o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para o meu filho da minha família, da casa do meu pai. Então é interessante Abraão, esse relacionamento que ele tinha com Deus. Ele disse assim, eu tenho certeza que você vai encontrar. Mais ou menos em outras palavras, ele estava dizendo mais ou menos isso. Você enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho. Ou seja, você será bem-sucedido. A missão que eu estou passando para você, eu tenho certeza que você vai conseguir cumprir essa missão. Eu tenho certeza que você vai cumprir essa missão. Porque Abraão é conhecido como o pai da fé. Então ele sabia que Deus estava com ele, que Deus estava naquele negócio, que havia o seu filho, o filho da promessa, Isaac, e que Deus tinha preparado para ele certamente alguém muito especial mesmo, e ele disse, precisa ser da minha parentela, da minha família. E quando ele diz, mas quem sabe eu não encontre ela, ele falou, de forma nenhuma, o anjo do Senhor vai com você, e ele vai prosperar o teu caminho, você vai ter êxito na sua missão, você vai ter sucesso naquilo que você vai estar fazendo. E foi exatamente o que aconteceu. Versículo 41. Então serás livre do meu juramento. Elias ainda está narrando, para a família o que ele foi fazer ali. Quando fores à minha família, e se não te derem, livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse, ó Senhor Deus do meu Senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho, no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser, peço-te, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser, bebe tu, e também tirarei água para os teus camelos, esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho do meu Senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o seu ombro, desceu à fonte e tirou água, e eu lhe disse, peço-te, dá-me de beber. E ela se apressou
e abaixou o seu cântaro de sobre si e disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, e bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então ele está aqui narrando para a família agora o que tinha acontecido, né? Ele senta, ele não vai fazer a refeição, ele não vai comer enquanto ele não narra para a família, e ele narra com detalhes. Tudo que tinha acontecido é exatamente o que ele está colocando agora para a família. A oração que ele fez, a confirmação para que se fosse de Deus mesmo, que ele fosse aquela moça, servisse água para ele, oferecesse para os camelos. É exatamente o que aconteceu, exatamente o que ele está compartilhando com a família, porque eles queriam saber como que você veio parar aqui, o que aconteceu, e ele narra com detalhes exatamente aquilo que aconteceu. Versículo 47. Então lhe perguntei e disse: de quem é filha? E ela disse: filha de Betuel, filho de Naor, que lhe deu Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. E inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade para tomar a filha do irmão do meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vós haveis de fazer benevolência e verdade a meu senhor, fazei-mo saber, e se não, também me fazeis saber para que eu vá para a direita ou para a esquerda. Então ele compartilhou com detalhes qual era a missão, por que ele estava ali, por que ele veio, e agora ele diz: agora vocês precisam me responder, vocês vão me dar resposta. Se vocês me falarem que não vai sair casamento, que não é ela, que vocês não vão cedê-la para casar com o meu senhor, então eu vou tomar o meu caminho, ou vou para a direita, ou vou para a esquerda, mas eu preciso de uma resposta de vocês. Eu tenho uma missão e eu quero que vocês me respondam. Veja bem a situação, eles não se conheciam. Ele sai de aproximadamente 720 quilômetros de distância. E agora a família precisa confiar nas suas mãos a sua filha. Olha que coisa difícil, né? Como que eu vou entregar minha filha para esse cara? Né? Veja bem a situação que estava acontecendo ali. A responsabilidade é muito grande. Quem é pai, e principalmente quem tem filha mulher, sabe exatamente do que eu estou falando, né? Entregar nas mãos de uma pessoa que você ainda não conhece, e saber que ele vai cuidar, que ele vai tratar, que o que ele está falando é de fato verdade, né? Então, veja que momento, decisão difícil de ser tomada, né? E Eliezer também, né, ele precisava conquistar a confiança daquelas pessoas, para que aquilo que ele pudesse estar narrando, as pessoas entendessem que era verdadeiro. Por isso que ele fala aqui com detalhes, confirmando tudo que aconteceu. Então ele disse assim: vocês precisam me dizer agora, porque se vocês não responderem não, né, eu vou tomar o meu rumo, vou tomar o meu caminho, ou vou para a direita, ou vou para a esquerda, mas eu vou tomar o meu rumo. Então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eles entenderam que era Deus no negócio. É do Senhor, o que você está falando para nós é coisa de Deus, não tem como questionar, né? Nós entendemos perfeitamente isso que é Deus agindo. Versículo 51, eis que Rebeca está diante da tua face, toma e vai-te, seja a mulher do filho do teu Senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se terra diante do Senhor. Então ele agradeceu a Deus, porque ele percebeu que a sua missão teve sucesso. Ele compartilhou, disseram: de fato, Rebeca está aqui
na tua face, na tua frente, pode tomá-la, pode levá-la para que ela seja a esposa do seu senhor, né, de Isaque. E versículo 53, e tirou o servo joias de prata e joias de ouro, e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os homens que com ele estavam, e passaram a noite, e levantaram-se pela manhã, e disse, deixa-me ir a meu senhor. Eliezer estava aqui sendo um procurador do seu senhor, né, Abraão e também Isaque. O que ele estava fazendo ali, ele tinha procuração para fazer. O que ele fez aqui nesse momento, quando ele entrega aquelas joias, tanto para Rebeca, quanto para sua mãe, quanto para o seu irmão, era um momento de como se estivesse acontecendo um noivado. Ou seja, eu estou aqui no lugar do noivo. Ele tinha procuração para isso. Eu estou aqui realizando esse noivado. É como se o noivo estivesse aqui. É como se Isaque estivesse aqui nesse momento. Tá? Então, depois que ele narra isso, depois que ele entrega os presentes, é a hora o quê? É a hora da festa, é a hora da celebração, é a hora da comemoração. Então, somente depois que ele narra, que eles aceitam, a família de Rebeca aceita, ela aceita também, é que eles se assentam à mesa e aí fazem uma festa. Imagine a quantidade de comida, porque ele estava com uma comitiva, né? Eliezer veio com uma comitiva e ali celebraram aquele noivado. A partir do momento que você dava a tua palavra, o noivado era realizado, então você não podia mais voltar atrás. Versículo 55. Então disseram seu irmão e sua mãe, fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, depois irá. Situação difícil também, né? Primeiro diz, está tudo bem, pode seguir, pode ir, mas depois pensaram, já liberar? Né? Vamos segurar um pouquinho mais, pelo menos mais uns 10 dias para ficar aqui conosco. Então pesou, quem sabe um pouco, na consciência deles, era, puxa, quando que nós vamos ver novamente a nossa filha? A distância era muito grande. Uma viagem como essa de 720 quilômetros, naquela época, era raro para fazer uma viagem dessa. A pessoa sair de um local tão distante como aquele para fazer a sua viagem. Então, vamos segurar pelo menos mais 10 dias a nossa filha aqui. Aí, Eliezer, como tinha realizado o noivado, né, e ele tinha procuração, naquela hora era como se ele fosse um noivo, estava representando o noivo naquela hora, ele tinha então autoridade para dizer sim ou não. E aqui é o que ele responde, né, versículo 56. Ele, porém, lhes disse, não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho, deixai-me partir para que eu volte ao meu Senhor. Não me detenho, a decisão foi tomada, o noivado foi feito, celebramos ontem, fizemos festa, e eu preciso cumprir a minha missão até o final. Eu preciso levá-la agora até Isaque para que aconteça de fato o casamento. A minha missão precisa ser concluída. É o que na verdade ele está aqui falando, né? E aí eles disseram então, chamemos a donzela e perguntemos-lo, né? Vamos chamar a Rebeca, então ela vai decidir. Nós queremos que ela fique mais 10 dias conosco, mas já que você não quer que ela fique, né? Então vamos ver o que ela responde. Versículo 58, e chamaram a Rebeca e disseram-lhe, irás tu com esse homem? Ela respondeu o quê? Irei, né? Então eu vou seguir o meu caminho, vou seguir a minha vida, vou seguir aquilo que Deus tem para mim, e eu então irei com ele. Se a missão dele era buscar uma esposa, e Deus viu em mim, e foi confirmado pelo tudo que aconteceu, então ela não teve dúvida, ela disse, eu irei, eu vou segui-lo, e foi exatamente o que ela fez, eu irei.
Versículo 59. Então despediram a Rebeca, sua irmã e sua ama, e o servo de Abraão e seus homens. E abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o homem e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Então Rebeca saiu com a bênção da sua família. A sua família abençoou Rebeca e disse: você será mãe de milhares. Exatamente a promessa de Deus para Abraão, né? Que ele possuiria o que? Uma grande nação, ele ia engrandecer muito e todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então ele diz: você será mãe de milhares. Sara estava morta, a matriarca agora então seria Rebeca. Ela seria a matriarca, porque Rebeca, a mãe de Isaac, Sara já estava morta. Versículo 62. Ora, Isaac vinha de onde se vem, do poço de Beer, Lai, Rói, porque habitava na terra do sul. E Isaac saíra a orar no campo, à tarde, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou seus olhos e viu Isaque e desceu do camelo. E disse ao servo, a Eliezer: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor. Então tomou ela o seu véu e se cobriu. Era um costume daquela época, Uma jovem solteira, antes de conhecer o seu esposo, de ter relação com ele, se deitar com ele, ela então, antes desse ato, ela deveria cobrir o seu rosto com o seu véu. E foi exatamente o que ela fez como uma donzela, Ela se cobriu para que ele pudesse ter acesso e estar próximo dela só depois no casamento. É assim que era o costume daquela época. Tanto é verdade que quando a gente olha para a vida de Jacó, ele trabalhou 7 anos por Raquel, mas chegou na hora, o que fizeram? O seu sogro lhe deu Lia, Aí depois que ele foi para lá para perceber que não era Raquel. Depois teve que trabalhar mais 7 anos para que ele pudesse se casar com Raquel. Foram 14 anos que ele trabalhou. Imagine, primeiro ele vai para lá, depois na manhã seguinte ele vai ver, opa, aqui é uma outra mulher que está aqui. Não é a Raquel, a mulher que eu amo, Que eu amo, e me deram Lia. E aí então depois ele vai conversar com o seu sogro, Labão, e ele diz: então você de fato quer a Raquel, então você vai ter que trabalhar mais 7 anos, e trabalhou 14 anos por amor a Raquel. Isso é amor, hein? Trabalhar 14 anos, ele estava apaixonado de fato por essa mulher, por Raquel. E aqui a gente percebe exatamente o costume era esse. Estava com o véu, não sabia de fato como ela era, depois que ele foi ver a beleza de Rebeca e a teve como sua esposa. Versículo 66. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizeram. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte da sua mãe. Então, com o seu casamento, houve um momento de festa, de alegria, aquela tristeza da perda da sua mãe, agora, Então, alivia, Agora tem uma esposa ao seu lado, e com Rebeca, ele está com 40 anos de idade, agora quando Isaac casa, Casou com 40 anos de idade. Depois nós vamos ler a seguir também,
a sua esposa também era estéril, ela demorou para ter filho, né? O primeiro, quando veio os gêmeos, depois Esaú e Jacó, Isaac orou 20 anos por ela, para que ela pudesse dar à luz e ter o seu filho. Tá? Mas então Isaac casa com Rebeca, e aí a gente vê as promessas de Deus acontecendo na vida de Abraão. Amém? Então, Gênesis 24, são 67 versículos, se eu não me engano, 68, alguma coisa assim, e a gente percebe que, basicamente, o que é tratado é sobre o casamento, né? A busca de Rebeca, a missão de Eliezer, trazê-la, né, trazer Rebeca para que pudesse casar com Isaac. Então, a gente vê Deus cumprindo a promessa que Ele tem, e dali nasceu Esaú, Jacó, e de Jacó vem as 12 tribos, que deu origem depois a Israel. Glória a Deus, amém. Vamos ficar de pé, vamos orar.